A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Amém? Graças a Deus, estou aqui mais uma vez e eu quero trazer aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Hoje eu quero ler o Salmo de número 116, versículo 9. Onde o salmista vai dizer o seguinte. Ele diz assim no versículo 9, Salmo 116: Andarei na presença do Senhor enquanto eu viver na terra dos viventes. Glória a Deus. Sabemos que andar na presença de Deus é a coisa mais importante, é a coisa mais inteligente que o ser humano pode pensar e fazer. É exatamente andar na presença de Deus aqui na terra dos viventes. Então o salmista está expressando esse versículo: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. A Bíblia vai dizer que Noé, ele andava na presença de Deus. Se você ler a Bíblia em Gênesis, vai dizer que Noé, no meio da sua geração, ele andava com Deus. Ele vivia com Deus. Ele estava com Deus. Só que tem uma diferença de andar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque muitas pessoas talvez até diz: eu ando na presença de Deus, mas muitas das vezes não faz a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente. Será comparado a um homem que anda com Deus. Porque se a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não pratica, essa pessoa não é uma pessoa prudente. Então o próprio Jesus, ele disse isso. Aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aquele que anda na minha presença, mas ele faz a minha vontade, ele guarda as minhas palavras, será comparado a um homem prudente. E Noé era um homem prudente. Noé, ele andava com Deus na terra dos viventes, no meio da sua geração. Só que andar com Deus é uma coisa. Estar com Deus é outra coisa. Andar com Deus é uma coisa. Fazer a vontade de Deus é outra coisa. E o salmista está dizendo: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, enquanto eu viver. Noé, ele andava com Deus. Só que além dele andar com Deus, a Bíblia diz que ele fez a vontade de Deus. Se você ler a Bíblia em Gênesis, vai dizer: e Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Está lá escrito. Porque além de Noé andar com Deus, ele fazia tudo que o Senhor lhe mandava. Está escrito lá. Porque Deus falou com Noé por divina revelação. Está escrito. Se você lê em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, Noé, avisado por divina revelação, ele ouviu a voz de Deus.
E além dele andar com Deus, ele praticou tudo aquilo que Deus lhe ordenara. Se você ler Gênesis, vai dizer: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então o salmista está dizendo o seguinte, que não basta somente andar com Deus aqui na terra, é preciso estar com Deus, viver com Deus, fazer a vontade de Deus. E Noé, além dele andar com Deus, a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo, íntegro, sincero, no meio da sua geração. Isso demonstra que além dele andar com Deus, no seu tempo, na sua época, ele demonstrava que estava com Deus. Ele demonstrava através da sua atitude, do seu exemplo, do seu testemunho, que ele estava com Deus, vivia com Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo que não basta você somente andar com Deus, porque estamos no mundo. E a palavra de Deus vai dizer que o mundo passa e as suas obras, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o salmista está dizendo: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, enquanto eu viver. Então a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Não basta somente andar com Deus, mas tem que estar com Deus, fazer a vontade de Deus. E Noé, ele tinha no seu coração esse exemplo, ele tinha na sua vida esse exemplo. Ele andava com Deus, mas ele demonstrava que andava com Deus, porque ele era justo, íntegro, no meio da sua geração. A Bíblia diz que Enoque também andou com Deus. E as atitudes de Enoque, o seu exemplo, o seu testemunho foi tão forte com Deus, porque ele não somente andava com Deus, mas ele demonstrava aos outros que realmente Deus estava na vida dele. Foi tão forte o andar de Enoque com Deus, que Deus o tomou para si. Deus não deixou ele ficar aqui na terra. A Bíblia diz que Elias também andava com Deus, e Deus o tomou para si. O profeta Elias andava com Deus e demonstrava que andava com Deus. Porque tem muitas pessoas que abrem a boca: eu estou andando com Deus, mas as suas atitudes, os seus atos, a sua vida não condiz com o que ele está dizendo. Então, o mais importante não é somente andar com Deus, é você estar com Deus, enraizado em Deus. Isto, mostrar pelas suas ações, pelas suas atitudes, que você, além de andar com Deus, você está com Deus, você vive com Deus, você agrada a Deus, você serve a Deus, você ouve a palavra de Deus e as pratica. Então, é isso que é importante. O salmista está dizendo essas palavras: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aleluias. Um dia Deus falou com Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Anda em minha presença. Anda na minha vontade de ser perfeito. Então, para que Abraão andasse com Deus, ele tinha que demonstrar na sua fé, nas suas atitudes, no seu exemplo, no seu testemunho. E realmente Abraão mostrou, porque ele foi considerado amigo de Deus, ele foi considerado príncipe de Deus, ele foi considerado profeta de Deus, ele foi considerado pai das nações, porque além de Abraão andar com Deus, ele demonstrava que andava com Deus.
Então esta palavra, esse versículo desse Salmo 116, versículo 9, andarei na presença do Senhor. E se você ler esse salmo por completo, para andar com Deus, você tem que amar a Deus. Como diz no versículo 1, amo ao Senhor. Então o salmista está dizendo que ele andava com Deus porque ele amava a Deus. E a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele deixou esse exemplo dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então o salmista, nesse Salmo 116, no versículo 9, ele está dizendo: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então, para você andar com Deus aqui na terra dos viventes, perante os homens, primeiro você tem que amar a Deus. O versículo 1 vai dizer desse salmo: amo ao Senhor. O salmista está dizendo: amo ao Senhor. Então, para andar na presença de Deus, não basta somente andar, mostrar que você está andando, mas você tem que amar a Deus. Porque tem pessoas que andam na presença de Deus, mas ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Ele ama mais a prosperidade do que a Deus. Ele ama mais os deleites do que a Deus. Ele ama mais as coisas do mundo do que a Deus. Ele ama mais os prazeres do que a Deus. Então o salmista está dizendo: amo ao Senhor. Então, para andar na presença de Deus, primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque senão não resolve. Senão a caminhada vai ser em vão. Eu ando na presença de Deus, mas eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus até acima da sua própria vida. Porque o próprio Jesus disse: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Jesus disse: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Jesus disse. Então o salmista está dizendo: amo ao Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele me atende. Então, para andar com Deus, você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é supremo. E em segundo lugar, para andar com Deus, nesse Salmo 116, vai dizer também que para andar com Deus, você precisa invocar o nome do Senhor. Porque o salmista vai dizer: invoquei o nome do Senhor. Então é preciso invocar a Deus. Se você diz que anda com Deus, você precisa invocar a Deus. Em todos os momentos da sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa, está escrito, invocar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, para andar com Deus, você precisa invocar o nome do Senhor. Primeiro, amar a Deus. Segundo, invocar o nome do Senhor. Se realmente você diz que está andando com Deus, como o salmista fala: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Em terceiro, você precisa crer. Porque nesse salmo o salmista vai dizer: eu criei e falei. Então, primeiro, você precisa andar com Deus, mas para andar com Deus e demonstrar que você está andando com Deus, você precisa amar a Deus, invocar a Deus, crer em Deus. E você precisa também oferecer para Deus.
Porque está escrito nesse salmo, o salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então é preciso oferecer a Deus, entregar para Deus o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração, a sua vida, o seu dia a dia. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, se eu digo que ando com Deus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu digo que ando com Deus, eu preciso invocar a Deus em qualquer circunstância da minha vida. Se eu digo que ando com Deus, eu preciso crer na palavra de Deus, na promessa de Deus. Se eu digo que ando com Deus, eu preciso oferecer para Deus o meu louvor, a minha gratidão, a minha vida. Porque está escrito nesse Salmo 116. Louvado seja Deus. Se eu ando com Deus, eu preciso cumprir aquilo que eu tenho falado com Deus. Porque o salmista vai dizer: pagarei ao Senhor todos os meus votos na presença do seu povo. Então, se eu digo que ando com Deus, eu preciso pagar a Deus, oferecer a Deus tudo aquilo que eu prometi. Então, fique com essa palavra. Fique na bênção. Medita nesse versículo. Medita nesse Salmo 116, versículo 9. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. É isto. Então, se você quer andar com Deus, se você quer andar com Deus, você precisa, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, você precisa invocar o nome do Senhor em qualquer adversidade da sua vida. Terceiro, você precisa crer na palavra de Deus. Quarto, se você quer andar com Deus, você precisa oferecer para Deus a sua gratidão, a sua vida, por todos os benefícios que Ele tem feito a você. Quinto, se você quer andar na presença de Deus, você precisa pagar os seus votos ao Senhor. Você precisa cumprir aquilo que você tem falado para Deus, na presença do seu povo. Está na Bíblia, está nesse Salmo 116. Então medita nessa palavra. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então andar na presença de Deus não pode ser da boca para fora. Tem que ser de fato e de verdade. Então medita nesse versículo. Anda na presença de Deus, mas demonstra pelas suas ações, demonstra pelas suas atitudes, demonstra pelo seu bom exemplo, pelo seu testemunho, que você, além de estar andando na presença de Deus, você está com Deus. Porque andar na presença de Deus é uma coisa. Estar com Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus é diferente. Então apenas não vale somente andar na presença de Deus. Porque o salmista aqui, ele andava na presença de Deus, na terra dos viventes, mas ele demonstrava pelas suas ações, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, pela sua vida, ele demonstrava que estava verdadeiramente andando com Deus na terra dos viventes. Amém? Então medita nessa palavra,
Medita nesse Salmo 116, versículo 9. Amém? Fique na paz, fique na bênção. Deus abençoe a todos. Derrama sobre você as bênçãos. Derrama sobre você a graça, a misericórdia. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece a nossa vida. Amém? Medita nesse salmo. Amém? Nesse versículo. Louvado seja Deus. Fique na bênção, fique na paz. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus é em primeiro lugar. Amém? Fique na paz, fique na bênção. Oh, glória!